Bom, agora a gente muda de assunto para falar da corrida eleitoral 2026. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisa mostra que no cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula. Os dados indicam 44,4% das intenções de voto para o senador, enquanto o petista teria 43,8%. Na comparação com o levantamento divulgado pelo mesmo instituto no mês de janeiro, Lula apresentou queda de 1 ponto percentual nas intenções de voto. No mês passado, o petista tinha 44,8% no mesmo cenário de segundo turno. Já o senador Flávio Bolsonaro cresceu e passou de 42,2% para 44,4% na mesma comparação. No limite da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Flávio já pode estar 5 pontos à frente de Lula. Para o levantamento, foram entrevistados 2.080 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. Alexandre, nessa semana também comentamos o resultado da Atlas Intel, que mostra, aponta aí esse crescimento do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Parece que o Palácio do Planalto está um pouco confuso aí com esse crescimento, esse atropelo de Flávio Bolsonaro em tão pouco tempo, Alexandre. Nem deveria, né? Depois do desfile, né, o que a gente imaginava seria isso. Um desfile que afrontou a população cristã do país. Não são apenas os evangélicos, são os católicos e todos aqueles que se alinham na civilização ocidental judaico-cristã, né? Enfim, algo que passou pelo Palácio do Planalto, passou pelo nada consta do Palácio do Planalto, no mínimo, para dizer o mínimo. Então estão recebendo aí, ficaram cegos com o puxa-saquismo, né? E acharam que isso ia ter efeito diferente, mas não teve efeito contrário. O que as duas pesquisas estão mostrando é que a subida de Flávio ainda é menor que a descida de Lula. Em números relativos, o Lula está descendo mais rapidamente do que Flávio está subindo. Mas é uma tendência de início de ano eleitoral, né? Não está faltando assim tanto tempo para o início de outubro, na eleição, e isso sinaliza para os políticos que estão formando chapas e acordos e tal. É muito importante o resultado. A gente pode dizer, não, mas está muito cedo ainda, muita coisa pode acontecer, mas já sinaliza para a formação de alinhamentos, né? A gente vê aí Tarcísio já falando em Flávio presidente, né? Houve muita fofoca no meio, inclusive a despeito das briguinhas internas do lado de Flávio, né? Que também injustificáveis, parece que são pessoas que nunca leram Arte da Guerra ou algo assim, né? Assim como os críticos do desfile, né, que alertaram o governo e o PT, olha, vocês vão se dar mal. Aí o PT ainda segurou a Janja e os ministros. Poderia ser pior não fossem os críticos, né, que nunca leram aquele princípio napoleônico de que quando o adversário está cometendo erros, não interfira. Mas é isso que a gente está vendo agora, essa tendência de Lula cometendo erros e caindo, né? E mais do que isso, né, temos aí os resultados da economia, os resultados, as maquiagens da economia, que não adianta, não tem almoço grátis, acaba aparecendo. É mais imposto para cobrir mais gasto. E isso pega as coisas que o Supremo faz, que são condenáveis, né? Tem muita gente mais ingênua que atribui ao governo. E aí o governo perde com isso também, nas alianças necessárias de agradecimento de Lula pelo que o Supremo fez por ele. E o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que busca a reeleição, divulgaram uma publicação conjunta nas redes sociais anunciando uma aliança política. Os dois escreveram o seguinte: vamos fazer história juntos, construindo o Projeto Brasil para recolocar o país no caminho da prosperidade.
Meu amigo Tarcísio, estaremos juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros. É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro, refletir sobre nossas experiências de sucesso, aproveitar nossas vocações, como a segurança alimentar, a transição energética, a economia do conhecimento e a biotecnologia, garantir a ordem e promover o progresso. E na manhã de hoje, Tarcísio e Flávio Bolsonaro participaram de uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento foi realizado em homenagem ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Na ocasião, Tarcísio disse que Flávio vai reconstruir o Brasil. Sempre juntos, né? Nessa unidade, na clareza de direção, de propósito, junto com o representante do nosso presidente aqui, o filho dele, o nosso senador Flávio Bolsonaro, a pessoa que vai fazer a diferença, a pessoa que vai ser capaz de unir a todos num projeto convergente. Um projeto que nos conecte com uma visão de futuro. Um projeto que nos mostre o caminho da responsabilidade fiscal, porque quem não cuida do dinheiro não cuida das pessoas. Um projeto que cuide das próximas gerações. O senador Flávio Bolsonaro disse que é o momento de construir um projeto comum. Mais uma vez, junto com cada um de vocês aqui, de enfrentar o momento mais importante de nossas vidas para os próximos 40, 50 anos. O que cada um de nós aqui vai defender esse ano nas ruas é se o Brasil quer um caminho da prosperidade, onde todos nós temos que defender leis penais mais duras para deixar marginais perigosos mais tempo presos, construir presídios, tratar as mulheres como tem que ser tratadas, com rigor da lei, porque não adianta, presidente Valdemar, covarde que bate em mulher, como nós vimos agora recentemente, assassinos de mulheres, covardes, muitas vezes não estão ficando nem presos. Flávio também criticou o assistencialismo defendido pelo PT. O PT governou 17 dos últimos 23 anos no nosso país, presidente Valdemar. E ainda tem gente que se orgulha de prometer dentadura, explorar a miséria e a pobreza das pessoas, fazendo propaganda, como que prometendo que vai dar dentadura para a pessoa poder comer um amendoim. Que país é esse? Aonde um governo federal se orgulha de ter que dar um vale-gás porque as pessoas não têm dinheiro para comprar um botijão de gás? Bom, e na saída do evento, em entrevista coletiva, Flávio Bolsonaro anunciou que Tarcísio de Freitas será o coordenador da campanha presidencial no estado de São Paulo. Eu perguntei, Tarcísio, como é que nós vamos fazer aqui em São Paulo? Ele falou, está em São Paulo, Flávio, deixa comigo, eu vou ser aqui o seu coordenador, a pessoa do seu lado, não se preocupe com São Paulo, porque a gente tem muito trabalho para mostrar. Tá aí, Ana, um dia importante para a direita brasileira, o senador Flávio Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas, aí selando essa aliança na campanha eleitoral em 2026, num palanque tão importante que é o estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral, né? E o senador, então, anunciando que terá Tarcísio de Freitas como coordenador no estado de São Paulo. Já tem o senador ali, Rogério Marinho, né, como coordenador nacional da campanha, ele estava ali ao lado do senador, mas é importante, principalmente, claro, no maior colégio eleitoral do Brasil, ter o apoio do governador do estado. Paula, e a gente vê também pela própria escolha do senador Rogério Marinho para conduzir a campanha do Flávio, que o presidente Bolsonaro, assim como o Flávio Bolsonaro, eles estão preocupados em sair da bolha bolsonarista, aquele eleitorado que vai votar no Flávio Bolsonaro independentemente de plataformas políticas, planos de governo. E o que nós temos visto nos últimos meses, eu sempre falo isso aqui, aquele vídeo do Flávio Bolsonaro no final de janeiro desse ano, exatamente rompendo, ou pelo menos tentando romper essa bolha e construir uma ponte, estender a mão para aquele que não é lulista, para aquele que não é bolsonarista, para aquele que quer ouvir políticas governamentais, planos de governo, para aquele que está cansado de ouvir mais do mesmo
e que quer sair dessa gritaria, disso que o Alexandre Garcia estava falando, né, dessa autossabotagem, quase parece, de parte de uma bolha da internet, principalmente, mas que não fala muito com os planos que o Flávio está demonstrando querer colocar como proposições para o Brasil. E hoje, com esse discurso e essa aliança visual, né, o Flávio do lado do governador Tarcísio, isso mostra que os adultos chegaram na sala, os adultos falaram, olha, não dá mais para essa gritaria, vamos mostrar que nós queremos estender pontes e não implodir pontes como muitos estão querendo fazer. Até parece que o Flávio, de alguma forma, não tenho essa informação, não falei com o senador Flávio, nem com ninguém da sua campanha, mas a sensação é que o Flávio ele quer também se afastar dessa gritaria da internet, porque ele quer governar para todos, não apenas para os bolsonaristas, digamos assim. E o Flávio está focado, sim, em olhar para frente e romper esse cenário em que só a bolha bolsonarista fala e fica aí com essa, que eu acho uma grande bobagem, né, essa bateção de boca nas redes sociais. Então, o Flávio faz um movimento correto, o governador Tarcísio faz um movimento também correto de estender aquele convite para que outros que não são a antiga bolha do presidente Bolsonaro ou da nova bolha do Flávio Bolsonaro, para que eles façam parte dessa grande coalizão que precisa derrotar o PT. Eu comparo e vou seguir comparando, não os personagens, não os candidatos, mas o cenário de 2024 aqui nos Estados Unidos. Donald Trump venceu porque fez exatamente o que o Flávio Bolsonaro está fazendo, de construir pontes e de estender a mão àqueles que nem votaram no pai, por exemplo, nas últimas 2 eleições e que agora estão cansados de ver o Brasil sofrer nas mãos do partido mais corrupto que o país já viu. Deixa eu passar para o Alexandre, também quero ouvi-lo sobre essa aliança anunciada hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo entre o governador Tarcísio de Freitas e o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Não, antes eu queria ouvir a Ana, que está lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer uma comparação sobre uma pessoa que é da minha geração, não é da dela, mas certamente ela conhece muito bem, John Kennedy. Quando ele foi eleito presidente, ele tinha 43 anos, o Flávio tem 44, e muita gente diz, muito jovem, muito jovem. Você pode recordar um pouquinho, falou o que fez o Trump, mas o que fez o jovem John Kennedy? Exatamente isso, né, mestre? Ele era um candidato democrata e hoje seria praticamente, né, um candidato republicano, mas porque suas políticas eram também muito alinhadas com os republicanos, ele uniu, né? E ele, acho que a principal frase, talvez uma das principais frases, né, de Kennedy, é que ele sempre falava para estendendo essas pontes para os americanos, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar. É muito pertinente você trazer isso, mestre, que ele falava, não pense o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente vai seguir no tema do ministro do Supremo, André Mendonça. Daqui a pouco, claro, a gente vai entrar em detalhes nessa decisão do ministro Gilmar Mendes de anular a quebra de sigilo da Marit, mas só para a gente pegar uma carona na reportagem de capa dessa edição da Oeste, para falar que o ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou o deslocamento do empresário, do banqueiro Daniel Vorcaro, para depor no Senado. A decisão atende a pedido do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros. O depoimento está previsto para o dia 10 de março, às 11 horas da manhã. Segundo o ministro, a participação de Vorcaro na audiência é facultativa e depende de manifestação expressa do investigado, confirmando que deseja comparecer.
Caso a oitiva ocorra, o deslocamento deverá ser feito com escolta da Polícia Federal, em aeronave da própria corporação ou em voo comercial. O ministro também determinou que o empresário esteja acompanhado por um advogado durante o depoimento. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente começa o programa de hoje, então, com essa informação, do ministro André Mendonça, ele que é o relator do caso Master. Essa questão aí do Daniel Vorcaro, primeiro ele deveria ter comparecido na CPMI do INSS na última segunda-feira, não compareceu. Aí entra em cena Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, faz aí uma conversa nos bastidores e diz, não, na comissão ele vai comparecer. Primeiro tinham marcado no dia 3, semana que vem, agora já foi remarcado para o dia 10 de março. Alexandre, tem muita coisa para acontecer até lá, algumas perguntas ainda sem resposta, por que o Vorcaro aceitaria depor na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas não na CPMI do INSS, enfim, vou deixar para você essas considerações. Muito boa noite. Boa noite, mas sobretudo algumas perguntas ainda sem perguntas, não formuladas esperando os telefones. Então, boa noite, Paula, boa noite, Ana, Marcília, Piotto, meus queridos companheiros das sextas-feiras. Olha só, foi melhor esse adiamento, porque ainda estão examinando os telefones, e consta que é uma centena de telefones, mais os telefones do Vorcaro, né? São uma preciosidade. É como a arca perdida, né? Abrir essa arca para saber o que tem lá dentro, de que Dias Toffoli foi um zelotes tão zeloso, né? Encobriu com a toga, não está comigo, está com Alcolumbre, ninguém pode saber o que tem aqui dentro, né? Adora esconder as coisas. Agora mesmo ele deve estar muito feliz que foi escondido o sigilo, né? Não foi quebrado o sigilo da Comissão do Crime Organizado. Mas lá na CAI, é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, surgiu uma terceira pessoa, Renan Calheiros, interessadíssimo pelo Vorcaro, a pretexto de explicar na Comissão de Assuntos Econômicos a transação entre Banco de Brasília e o Master. O Banco de Brasília está com um buraco imenso, está se falando em sobrevivência do banco, tomara que a Caixa Econômica tenha algum interesse, porque, enfim, tem a folha de pagamento do governo do Distrito Federal, tem os funcionários do próprio banco, né? E tem um sistema eletrônico mais avançado que o da Caixa, sistema digital. Mas isso é outro assunto, né? Eu vi uma entrevista do governador Ibanez dizendo que o povo de Brasília me adora. Ele já está se fazendo Deus, né? É mania, todo mundo agora é Deus, porque adorar é com divindade. Mas enfim, essa história do Vorcaro é muito bom que adie, porque se descobrem mais coisas para fazer as perguntas. Não basta fazer aquela cariação fajuta de Dias Toffoli antes de ter depoimentos para serem contraditados, né? Agora sim, examina-se o que está nos celulares e depois se pergunta para ele. Renan Calheiros ganhou o Vorcaro. A minha impressão, e tem muitos senadores que concordam com isso, é que ele deseja impedir uma explosão maior, ou seja, tenta abafar a explosão. Está autorizado, ele pode vir, só não pode vir em avião particular, porque tem o Paraguai ali pertinho, a Bolívia e tal, fica perigoso ele sair solto pelos ares, né? Então ele opta, ou vem por avião comercial, não vai ser agredido, vai ser muito perguntado, vão querer saber por que ele fez aquele contrato com a família de Moraes. Todos os passageiros vão querer saber, né? Isso cada brasileiro tá curioso para saber disso. E, ao mesmo tempo, ele pode optar, eu acho que ele vai optar para vir num avião da Polícia Federal. Vai vir aí por nossa conta, né? Por conta dos pagadores de impostos, acompanhado do advogado dele, e a gente vai ficar esperando aí esse 10 de maio, né, na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas isso não significa que ele vai ser dispensado da Comissão da Previdência. E está todo mundo esperando.
é a coisa mais óbvia desse mundo, a necessidade de abrir uma comissão mista parlamentar de inquérito ou uma CPI do Senado sobre o Master. E está nas mãos de Alcolumbre, essas mãos que pesam sobre os requerimentos de impeachment que chegam a elas. Então é isso. André Marcília, boa noite. O Alexandre lembrou bem daquela acariação fajuta que foi determinada pelo Dias Toffoli lá no fim do ano, dia 30 de dezembro, e o Vorcaro disse ali, sem nenhuma coação, que ele estava disposto, ao lado do advogado, inclusive tudo gravado, que estaria ali disposto a esclarecer todos os fatos. Mas até agora não esclareceu absolutamente nada, teve a oportunidade na CPMI do INSS, escolheu não comparecer e agora recebeu o aval de André Mendonça para comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Cabe a ele escolher se vai ou não comparecer agora nessa próxima data aí, marcada para o dia 10 de março. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Ana, Alexandre, que tenho o prazer de, agora eu estou aqui sexta-feira, hoje, cumprimentar o Alexandre. Aliás, estou lendo o seu livro, Alexandre. Muito bom. Fala quem indicou, Marcília. É verdade, foi a Paula aqui que me indicou o seu livro e estamos ambos gostando muito. Eu já terminei a leitura e estou indicando para todo mundo, já falei isso para o Alexandre. Estou esperando o próximo. Os bastidores da notícia. Exatamente. Tá feita aqui a referência. Agora, o que não nos dá prazer nenhum é o Vorcaro nessa história. Eu vou usar aqui a imagem que eu tenho usado para falar desses depoimentos ou desses pretensos depoimentos dele, que é o na volta a gente compra. É aquela história da mãe, né? O filho chega, pede alguma coisa para a mãe no supermercado ou na loja de brinquedos e a mãe diz, na volta a gente compra. Para criar um número de ilusionismo com o filho, né, iludi-lo. Me parece um pouco que o Vorcaro está disposto a isso. Eu estou à vontade aqui, ou quero ser ouvido, não vou pedir habeas corpus, estou à disposição desta comissão e daquela e tal, mas aí ele vai criando empecilhos e esses empecilhos resultam e nós nunca conseguimos ouvi-lo. Quando agora a CPI do crime organizado parece que efetivamente o colocou para ser ouvido, pronto, a defesa do Vorcaro já inclusive se manifestou dizendo que seguiria ao STF para conseguir um habeas corpus que o impedisse de ser ouvido. Quer dizer, então se na CPI do crime organizado a defesa se manifesta, isso ocorreu à imprensa essa última semana, a defesa parece que quer um habeas corpus, por que na CPMI do INSS ou nessas comissões paralelas ele estaria disposto a ser ouvido? Tem uma incongruência nessas informações. E me parece que a possível incongruência é que ele está levando a sério uma oitiva e outra não. Ou ele está acredita estar levando na conversa uma CPI ou uma CPMI e outra não. Isso precisa acabar. O Vorcaro precisa ser ouvido, seja por quem for, ter medo de ser ouvido, ter receio de ser ouvido e não ser um convidado especial ou tratá-lo como se, enfim, tivesse sido chamado a jantar na casa de alguém. Portanto, essa história de vamos colocá-lo em telepresencial, vem com o seu próprio jatinho, vem acompanhado de não sei quem, isso tudo é ruim. Ele precisa ter receio de ser ouvido. Isso precisa, a oitiva dele precisa ser feita de uma forma tal que o desconforte. Isso nos favorece. O desconforto dele é o nosso conforto. Essa questão dele ser investigado, sim, claro, sempre que o investigado, a gente também falou isso já várias vezes aqui, o investigado ele tem a prerrogativa de não produzir prova contra si próprio. Então, nesse caso, o habeas corpus é possível, o que não acontece com aquele que é ouvido como testemunha. E como ele está preso, ainda que domiciliarmente, ele tem, né, está com a tornozeleira, etc., ele tem de ser, a custódia tem de ser resolvida, a logística tem de ser resolvida pelo relator do caso dele, que é o Mendonça. Então faz parte, se vai assim, se vai assado, se vai com o jatinho, se vai com esse avião, aquele, tudo isso é normal. O que não pode é ele estar confortável de ficar negociando, barganhando a forma de ser ouvido, o dia de ser ouvido, a maneira ou as perguntas ou as respostas que ele dará. Nós não podemos, a CPMI não pode negociar com esse tipo de conforto que ele tem tido. Agora a gente fala do caso do filho do presidente Lula envolvido na CPMI do INSS. A defesa de Lulinha protocolou um pedido no Supremo
para obter cópias das investigações sobre a roubalheira dos aposentados. O objetivo é verificar se ele está entre os investigados. O relator do caso é o ministro André Mendonça. 2 dirigentes do alto escalão do INSS firmaram acordos de delação premiada para detalhar o esquema e citaram Lulinha e também a ex-ministra Flávia Arruda. Em nota, a defesa informou que ele não teve participação nas fraudes e que está à disposição do Supremo para esclarecimentos. Declarou também que o envio de documentos é uma etapa necessária para esclarecer os fatos e evitar a politização do seu nome. Também classificou a quebra de sigilo de Lulinha como desnecessária. E agora há pouco, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, disse que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, já foi comunicado sobre a quebra de sigilo aprovado pelo colegiado, incluindo o relatório de inteligência financeira de Lulinha. Marcília, ontem a gente lembra, inclusive comentamos aqui, né, houve um pedido de prisão preventiva de Lulinha, assinado ali por 47 deputados, também a CPMI autorizou a quebra de sigilo das contas do filho do Lula, naquela sessão que terminou em grande confusão, a base governista ficou inconformada, desesperada ali com a decisão, que terminou em socos e xingamentos, eles foram se socorrer ali a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que parece que está analisando o que pode ou não fazer em relação a essa decisão, e tem também agora o Supremo, será que vai reagir também em relação a essa decisão, Marcília? Eu espero que, enfim, o Alcolumbre não se dê a falta de tudo, né? Eu espero que o Alcolumbre tenha um pouco de pudor, um pouco de vergonha, que é a vergonha que o Gilmar não teve, né? Nesse golpe, esse é outro bom termo para isso, essa decisão de hoje, esse golpe jurídico do Gilmar, né? Eu espero que o Alcolumbre não se dê ao despudor de invalidar, né, ou de anular uma votação legítima. A oposição é impressionante, ela não sabe participar do processo de votação de forma adequada, né? O governo, né? O governo não sabe participar de forma adequada de uma votação e aí eles anulam. Então, é que nem jogo de futebol em que se eu marco o gol, vale. Se o adversário marca, anula. Então, não tem jogo. Isso não é... E eles ainda chamam isso de democracia. Então, o Alcolumbre, vamos ver se ele vai se dar a esse despudor. Se ele se der, nos sobra o André Mendonça. E aí eu volto para aquela questão inicial. Será que o André Mendonça vai resistir? Tomara que sim. Já estou aqui dizendo que a minha expectativa é que sim. Espero mesmo. Mas será que ele vai resistir a essa onda que hoje se iniciou, vinda do STF, vinda dessa decisão do Gilmar de anular quebras de sigilo? Né? Porque a quebra de sigilo é para uma investigação essencial, é a cereja do bolo das investigações. Sim. A gente, inclusive, viu isso ocorrer na própria Lava Jato. Né? No momento em que você convoca alguém para ser ouvido numa CPI, numa CPMI, isso é até mais simbólico do que efetivo muitas vezes. Mas a quebra de sigilo não. A quebra de sigilo, ela revela claramente de onde saiu o dinheiro e para onde foi. E aí pronto, os personagens todos que se envolveram direta e indiretamente com os fatos acabam sendo revelados. Então, me parece que a gente precisa manter, nós precisamos ter noção da relevância para a investigação do caso Maridi, para a investigação do caso Lulinha, do caso INSS, desses escândalos todos. A quebra de sigilo é vital. Se o STF começar ou puder indeferir, ou anular, ou revogar e etc., nós realmente teremos essas investigações possivelmente soterradas. Cabe ao André Mendonça resistir à onda que está começando a vir dos colegas dele do STF para apagar, soterrar essas investigações todas. Espero que ele o faça, resista. Agora, quer entregar para o Lula, para o Lulinha, todas as investigações? Ele quer saber se ele está envolvido nas investigações? Se o Mendonça quiser entregar para o Lulinha as partes que ele está envolvido, pode entregar. Eu não sei se ele tem, talvez ele possa alugar um caminhão, né? Talvez tenha que fazer, não sei quantas viagens ele terá de fazer, um container, ou muitos desses, para ter... O incrível é a questão dele fazer. Ele quer saber se ele está
entre os investigados, né? Se ele está envolvido, tudo que ele está é entre os envolvidos. Eu fico aqui pensando no que o Lulinha não está envolvido nesse escândalo. Todas as vezes que a gente fala dos escândalos relacionados ao INSS, aparece o nome dele. Ele está em todas. Ele, cartela cheia do bingo. Então, não sei se ele tem esse container, ou se vai alugar com o próprio dinheiro, o container para levar. Mas pode entregar. Eu acho que aí, de novo, a gente volta àquela questão da formalidade. Os investigados têm todo o direito de saber se são investigados, inclusive de ter acesso às informações, inclusive tem uma súmula vinculante do próprio STF, a número 14, que dá às partes o direito de acesso a documentos, mesmo em fases ainda de investigação. Foi tudo o que o STF não fez no inquérito das fake news. Bem, o Alexandre lembrou inicialmente, é importante que o STF, sobretudo o André Mendonça, entregue para esses investigados aquilo que os colegas dele, o Moraes e o Gilmar, não entregaram a nenhum dos investigados dos réus do dia 8 ou em todas as investigações que durante esses 7 anos nós tivemos desde o início do inquérito das fake news. Não sei se o Lulinha, como eu mencionei, vai ter onde carregar tudo isso.